Boa noite, dia 27 de abril de 2023. Programa Conexão Armênia número 72, em uma semana extremamente importante para todo o povo armênio, onde rememoramos os 108 anos do primeiro genocídio do século. Esse será um programa especial sobre o genocídio, mas vocês vão perceber que ele é mais atual do que nunca, porque nesse programa a gente não vai falar só de passado, mas sim de como podemos construir o nosso futuro. Então, para começar o programa e colocarmos todos no clima, para as pessoas que não conhecem nem um pouco dessa história poderem visualizar um pouquinho do que foi o genocídio armênio, vamos trazer para vocês um videoclipe que ilustra muito bem partes dessa história. Solideo Gloria. Your people have been marching in the desert and starving unto death. It's alarming how they were purging and killing and raping your people. They murdered your people, it's haunting. These images all keep haunting. The aim was to kill all of you. They were bombing your women and children, shaming your religion by putting them across. They slaughtered your families, they called them mercenaries to proceed with the killing. If only they could help you for a moment by using power to support you, but you were left all alone and were lonely. The choice was flee or die slowly. They were hunting you down so forcefully, putting guns in your head. This genocide was so why they lied. They claimed that your people deserved this. Their pride is so high they deny. They framed the underlying fact that 1.5 million people died as a lie. How could this happen, you ask why? Innocent blood on the ground, they were proud of the sound of the shouts of the people who have died. Those who survived did not ever see themselves as alive, considered themselves to be dead inside. Couldn't even cry cause the tears have dried, their hope has died. They were mocking your fate, they would laugh at your fate, they would spit at your face, they were cursing your name, they were shooing their shame, they were killing their way, but God kept you alive. Most people tend to forget what happened in 1915 is bad. Some even don't believe it instead. They deny it all and detract. Hitler said, who remembered this fact? Yes, their lives have impact, it's so sad. And now red has become the bleeding part of the flag. Divided apart, can't even start with a claim that they brought the physique from the dark. Your nation is marked, people on guard for the counters around them. Man, it is hard, people are scarred. Your national mountain was stolen and no one arrested is hard. So we're questioning God, how could you allow these enemies to hate us to do this? Fast forward to 2020, the arts of war was pretty bloody. Kids who were still in the midst, so these went to the front, some received bullets, most people don't even know why. Why did this have to happen, God, why? So many young soldiers have died. Outside on the streets, the people still cry, mourning for their sons and husbands who died. Our shock has been lost in this war. People seem numb, they don't care anymore. They've lost so much, they don't know anymore. Yet to keep ourselves strong, preparing for war. You are in search of your identity, European or Russian or in between. Which side could provide you security? The nation is divided with uncertainty. Many scars, your people fought, and now the enemies are shocked. You survived the attacks against the odds. You surprised the opponents with your heart. You were lost in the dark, overturned and caught, and fought for your country and your God. Your spirit is strong, so sharp as a sword. Your will is restored, it's obvious. I were caught in the eyes of the Lord and being transformed when He sent out Thaddeus. Raised and chosen by the Messiah, warring your borders, your houses on fire. All the was mocking your God is so silent, but He wasn't silent. He crushed the empire. God is the final say, and you have survived. He is king and He will not comply. Make sure that you are alive. This fire was raging when you cried. Inside He knew what it was like. He died on the cross as the light, and He made you rise like He did the rise. And we trust in the end of time. Don't focus on what makes you divide. Fix your eyes on the unity in Christ. On the grey walls don't bow down when they see the Lion of Judah that's by your side. Is it your country fundamental hike? Is this the Lycia cost by your might? From the ashes you will rise, you will rise. Armenia!
semana tivemos declarações muito importantes com relação à reafirmação do reconhecimento do genocídio armênio por diversos países desse mundo. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, fez uma declaração reforçando o seu compromisso em manter esta memória viva para as gerações futuras. Hello everyone, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se réunit pour souligner le 108e anniversaire du génocide arménien. From 1915 to 1923, the Ottoman Empire took the lives of 1.5 million innocent Armenian women, men, and children. And for many years, and in many parts of the world, the true horror of this genocide went unrecognized. But the story of Medzharen cannot be forgotten, because its lessons are too important. The danger of hatred and intolerance, the importance of peace and respect, and the need to stand up for the rights of others, even those whose name you may not know. C'est grâce à votre travail que le génocide arménien n'est pas oublié et que davantage de Canadiens comprennent pourquoi il est si important de défendre nos valeurs. Je tiens donc à vous remercier de préserver la mémoire de cet événement aujourd'hui et pour les générations futures. Continuons de travailler ensemble pour bâtir un monde plus pacifique et plus prospère por todos. Merci. Aqui no Brasil, tivemos a manifestação em diversas câmaras municipais, onde o genocídio armênio já é reconhecido e possuem essa data do dia 24 de abril como parte do calendário oficial de suas cidades. Para citarmos algumas câmaras, no dia 24 de abril, a Câmara de Lins teve uma moção lida em memória ao genocídio. A Câmara Municipal de Uberaba também. A Câmara Municipal de Osasco também e o município de Iguaxupé. Não bastante, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Gil Diniz proclamou 2 vezes em seu discurso sua homenagem ao povo armênio, também manifestando sua preocupação com a iminência de um novo genocídio com a população de Artsakh. Mas, Vartine, o que mais o povo armênio fez aqui em São Paulo? Tivemos uma panfletagem muito bonita na Avenida Paulista de conscientização sobre o genocídio. E mais bonito disso tudo foi que ela foi feita pelos jovens descendentes dos sobreviventes do genocídio. Aquele grupinho que a gente sempre fala, o Badanegá São Paulo, que é um grupo de jovens que se reúne para aprender sobre a cultura e tradição. Olha só como eles arrasaram na Paulista. Já no dia 23 de abril, houve missa solene em todas as igrejas armênias de São Paulo e logo em seguida uma procissão ao Monumento de Memória ao Genocídio, que fica logo em frente na Avenida Santos Dumont, do outro lado da Igreja Apostólica. Olhem como foi emocionante. Não bastante, algumas prefeituras também fizeram a sua homenagem. Prefeitura Municipal de São Paulo e Secretaria de Direitos Humanos iluminou alguns prédios específicos dessa cidade em homenagem à bandeira tricolor do povo armênio. A Prefeitura de São Paulo, o Edifício Matarazzo, a Ponte das Águas Espraiadas, a Biblioteca Mário de Andrade e o viaduto metálico da cidade de Osasco ficaram iluminados assim.
Não preciso dizer para vocês que foi uma grande emoção para todo e qualquer armênio passando nesses monumentos e vendo ali o símbolo que colore e nos remete ao nosso país mesmo estando nessa grande distância. Agora, ontem, na quarta-feira, teve um jogo do Corinthians com o Remo e durante o jogo no estádio foi apresentado um vídeo de conscientização sobre o 24 de abril. O time entrou com uma grande faixa em alusão ao genocídio. Busquem na internet essas imagens e que vocês vão ver que emocionante foi. Obrigada, Corinthians! Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, com o colapso do Império Turco-Otomano, foi colocado em prática o plano para o extermínio final do povo armênio. Uma limpeza étnica de mais de 1,5 milhão de armênios que habitavam suas terras milenares. Como sementes, os sobreviventes armênios que conseguiram escapar se espalharam pelo mundo, criando novas comunidades e começando uma nova vida. O Esporte Clube Corinthians Paulista se solidariza e presta sua homenagem às vítimas do genocídio armênio para que ele nunca seja esquecido. De ficar com quem você ama é poder ficar sempre à vontade. E hoje nós vamos levar vocês para fazerem um pequeno passeio pelo memorial do genocídio chamado Dzizernagapert, que fica no centro de Yerevan, numa colina. Lá, bem ao lado, fica o Museu do Genocídio, onde você pode também fazer um tour virtual através do site deles aqui embaixo. Vamos comigo conhecer este monumento que guarda esta riquíssima memória do povo armênio. E hoje a gente quer mostrar para vocês, tá vendo ali no fundo? É o obelisco do Dzizernagapert, que é o monumento em memória ao genocídio armênio. A gente, claro, veio prestar a nossa homenagem visita para esse lugar, símbolo que é tão importante para todos os armênios do mundo todo. Conexão Armênia mostrou para vocês no 24 de abril este lugar que desperta tantos sentimentos para os visitantes que vêm para a Armênia. E temos diversos líderes de Estado que, quando vêm para a Armênia, faz parte pagar um tributo aos nossos antepassados. Devo dizer que é muito emocionante porque conforme você chega aqui e escuta a música tocando por todo o território, são músicas litúrgicas armênias que despertam em você um sentimento de amor à pátria e uma sensação de tristeza por seus avós que tiveram que passar por tudo isso, mas também ao mesmo tempo uma gratidão eterna por tudo que eles lutaram para que a gente estivesse aqui hoje. É impossível não vir aqui e sentir a sua alma embargada de emoções. E aí você vira e se depara com isso. Com esta imagem. O símbolo do obelisco apontando para o céu. Ele simboliza o renascimento do povo armênio. E hoje a gente vai mostrar este lugar de tanto significado para vocês. Parece irônico, mas ele está ali, hoje, mais límpido do que nunca. Nós saímos do museu e temos histórias muito emocionantes para compartilhar com vocês. Uma das pessoas do tour encontrou a foto de um parente dele. E vocês não podem imaginar a alegria e a emoção dessa pessoa que nunca teve contato com a comunidade armênia, veio fazer essa viagem em busca de um pedaço de algum sinal sobre a sua família. E ele encontrou nas fotos o
o seu sobrenome, que não é um sobrenome armênio comum. E agora ele disse que vai voltar para o Brasil e vai falar pro netinho dele, que tem um pedaço da família dele aqui na Armênia e que ele tem que vir conhecer. Estou emocionada e sem palavras, me desculpem. Arthur, você pode contar pra gente um pouquinho o que você viveu lá embaixo? Eu vivi uma emoção fortíssima, porque eu vi naquela chama a força que move a nós armênios. Eu vi naquela chama a força que meu pai e meus avós me deixaram para sempre. Nós sempre seremos armênios. Meu filho, meu neto, estaremos sempre eternamente nesse planeta maravilhoso aqui, em paz. Arthur veio para a Armênia em busca de um pedaço da história dele, e lá no museu, o que você viu? Eu vi tudo, é um museu maravilhoso, e encontrei um sobrenome de um ancestral importante para a história armênia com o meu sobrenome. Isso me deixou demais emocionado, e eu tenho certeza que meu filho e meu neto e os meus descendentes vão se orgulhar demais. Que bom! Quando a gente sai do museu, tem uma parede onde está escrito o nome de cada vilarejo por onde o genocídio passou. As pessoas que vêm visitar geralmente param embaixo do nome e tiram uma foto. E o Ararat assiste tudo isso. Quantas histórias esse monte tem para contar? Precioso, magnânimo e imponente. Vamos prosseguir. E agora a gente vai pagar o nosso tributo. Vem comigo. Aqui a gente vai chegando no Monumento da Chama Eterna, onde as pessoas vêm pagar os seus tributos, o seu respeito e a sua gratidão por eles terem lutado tanto para que a gente sobrevivesse. Dia 20 de abril, Conexão Armênia fez uma live cheia de conhecimento e história com o professor Flávio Leão, o professor James Onig e a advogada Verena Bertaglia. Dá um pulinho ali no playlist do Conexão para você assistir. Essa live durou 1h30, mas ela tinha tanto conteúdo histórico que, se você assistir, tenho certeza que você verá coisas que você nem nunca ouviu falar. Até eu, que sou das raízes, fiquei ouvindo e falei assim, isso é algo que todo mundo precisa saber. Dá um pulinho lá. Na segunda-feira, tivemos, no próprio dia 24 de abril, era muito importante que em todas as redes sociais se falasse sobre esse tema. Sabe por quê? Esse ano, alguns países proibiram a comunidade armênia de fazerem suas manifestações. Sim, a Turquia proibiu, a Suécia simplesmente fez uma declaração dizendo que era melhor que não fosse feita nenhum tipo de manifestação nesse dia.
Na Geórgia, um eclesiástico armênio sofreu ataques durante aquela semana, então a gente percebe que esse tema é muito atual. Aqui no Brasil, tivemos um evento maravilhoso feito na FIG, em Guarulhos, onde diversos descendentes do genocídio foram lá prestar seu depoimento e contar a todos o quanto essa história é verdadeira, como foi que sua família sobreviveu, como foi que sua família conseguiu escapar e como eles vieram parar no Brasil. E o Davi Komroian deu um pulinho lá para registrar tudo isso e a gente vai escutar agora o que é que o Davi viu na FIG. Davi, conta para nós. Valeu, Varti, tudo bem, pessoal? Barevtzes, aqui quem tá falando é o Davi Komroian e essa semana tá mais do que especial. Ao longo do programa e ao longo dessa semana, vocês devem ter visto quantas ações aconteceram em memória ao genocídio armênio. Eu tive a oportunidade até de compartilhar com a Rádio Uruguaia Gomidas e listar as tantas ações que São Paulo promoveu e ainda está promovendo. Desde ações religiosas, ações políticas, panfletagens, moções, lives, iluminação na cidade e muitas outras que o Conexão fez questão de trazer em primeira mão em todas as redes sociais. E nesse meu quadro de hoje eu vou compartilhar com vocês um evento em que eu pude participar no dia 24 de abril, que é o dia oficial que nós rememoramos esse episódio do genocídio armênio. E eu fui lá, até Guarulhos, na FIG, que é a primeira faculdade de Guarulhos, onde a professora doutora Ossana Chememian Tolmajan promoveu uma noite armênia, onde diversos armênios puderam contar suas histórias no ambiente acadêmico para diversos docentes e discentes. Além disso, estavam também presentes juristas, professores e especialistas em diversas áreas do direito que enriqueceram também a noite com as suas explicações mais históricas e geopolíticas. Foi um prazer imenso ter recebido esse convite da doutora Ossana para poder participar disso, não somente para cobrir o evento com o Conexão Armênia, mas também para falar um pouco da minha visão sobre a causa armênia. Agora eu vou colocar aqui alguns dos depoimentos e dos melhores momentos desse evento. Vem comigo! Hoje, 24 de abril de 2023, nós estamos lembrando o que aconteceu há 108 anos atrás, que foi o genocídio armênio. Minha história, como descendente de armênio, é muito triste, né? Meu bisavô veio fugindo e quando ele começou a eclodir toda aquela desgraça, conta minha avó, que ele chegou em casa e a casa dele estava barbarizada, a família já morta, e ele falava turco. Então ele conseguiu se infiltrar no exército turco para conseguir sobreviver. Chegou no Brasil sem as duas pernas já, porque ele já perdeu naquela desgraça de genocídio, né? E graças à bravura dele a gente conseguiu trazer a descendência para cá. E eu venho aqui como amigo solidário da causa do genocídio armênio, a esse reconhecimento tão importante, e falar que a OAB São Paulo deu exemplo em 2021, quando a OAB fez um parecer advindo de um ofício da Igreja Apostólica Armênia do Brasil, e a OAB, após uma votação da Comissão de Direitos Humanos, uma comissão importantíssima dentro da OAB, que aliás é a comissão que é mais ainda o braço social da OAB. Ela fez um parecer excelente, muito bom parecer, onde trouxe ali uma frase que resume o que a gente está fazendo aqui hoje, talvez, na minha opinião. Não falar que o genocídio ocorreu é fazer com que ele aconteça novamente. Apesar dessa tristeza, o que nos devemos remeter na data de hoje é a superação desse povo, porque eu vi o meu avô se auto-superando, vindo de lá para cá, migrando de lá para cá, se fazendo passar por morto, né, frente aos soldados otomanos para que pudesse sobreviver, e imigrou para o Brasil. Eu vi a minha mãe enfrentar muitas dificuldades também, com o exemplo que recebeu do meu avô de superação, de força, de honra, de trabalho, né? Sendo viúva aos 50 anos de idade e tendo que me criar sozinha, né? E foi uma superação para mim também entrar na faculdade. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que fiz uma universidade como a FIG, né? De ter pertencido aos quadros dessa faculdade.
E meu pai contava a história do pai dele, do meu avô, e do meu bisavô, né? E o meu avô era militar oficial turco. Ele era armênio, mas ele era do exército turco, oficial turco. E a certa altura começa esse processo de deportação para o nada dos armênios, e meu bisavô estava na fila de deportação. Meu avô, como tinha autoridade, chegou no meu bisavô: o que você está fazendo aí? Aí meu bisavô falou: me mandaram vir para cá. Não, vem comigo que eu te tiro daí, né? Aí meu bisavô disse: não, eu vou se você tirar todos esses meus amigos aqui, ó, todos armênios, fila de deportação para o nada. E aí meu avô falou: pô, todos eu não consigo, eu consigo tirar você. Não, então eu vou ficar com meus companheiros aqui. Aí meu avô falou assim: então pega essa moeda de ouro, talvez você precise. Aí ele falou: para onde eu vou eu não preciso desse dinheiro, né? E assim meu bisavô ficou na fila, e meu avô usou da posição dele de oficial turco, né? E conseguiu fugir para o Líbano. Aí eu não sei o detalhe dessa história, mas esse pedaço da história meu pai me contava e ficou gravado. Os armênios são cristãos, e o cristianismo fala em amor ao próximo, né? Então esse é o princípio: vamos ajudar as pessoas e não separar. Você sim, você não, você é do tipo 1 e você é do tipo 2. Essas ideias aqui podem levar. Então a gente tem que lembrar disso para não acontecer de novo, não é isso? O armênio, eles sabem valorizar a família. Isso foi uma coisa que meus pais me passaram muito. A alegria está na família. A gente viu o tanto que os armênios batalharam para conseguir sobreviver, para conseguir prevalecer no meio dessas intempéries, né? E as crianças que estão aqui hoje, elas mostram como valeu a pena tudo isso, toda essa batalha. Cara, é 1,5 milhão de mortos. Mas a gente está tão acostumado com o número que a gente não para pensar o que é 1,5 milhão de pessoas assassinadas. Aí o papel do jornalismo é ajudar a pensar. Imagina o nosso Brasil na proporção como se fosse a Armênia. Imagina que pegam o Nordeste inteiro e removem. Tiraram todos os habitantes do Nordeste. Essa proporção numérica, eu li uma vez, é como se fosse o que aconteceu, de quantos armênios foram mortos há 108 anos atrás. E aí, a gente escuta sobre uma tentativa de destruir um povo. E um autor americano, eu caminhar aqui para o fim, ele falou assim: quando dois armênios se encontrarem, veja se eles não vão construir uma nova Armênia, reconstruir. Os armênios aqui no Ocidente, eles não conhecem tanto a história. Então é nosso papel, que conhecemos a história, divulgar isso. Porque assim a gente se ajuda. Uma curiosidade muito legal sobre os armênios é que não importa o canto do mundo que você vai, eles se tratam como primos, como irmãos. Se você for para algum país, qualquer um que você pensar, encontrar um armênio, ele vai te chamar, vai te convidar para ir na sua casa. Se você não comeu a comida dele, você não foi na casa dele. O Senado Federal, em 2015, ele até tentou, até conseguiu no Senado, mas infelizmente quando passou para o Executivo não prosperou, e até hoje não prosperou, e ninguém mais fala sobre isso. E é uma tristeza, porque o Brasil foi um dos países que mais acolheu os armênios. E nós falamos muito hoje sobre genocídio, etc. Não sei se vocês conhecem, tem um livro chamado Os 40 Dias de Musagar. É um livro de cerca de 500 páginas que conta toda a história, como começou o genocídio, o que aconteceu, como se salvar, etc. e tal. Obviamente esse livro não existe mais, vocês podem procurar no Google, deve ter em algum lugar livros usados, né? E finalizando, digo o seguinte, que na vida ninguém consegue fazer nada sozinho. Muito obrigado. A principal coisa que me marcou hoje, que me deixou essa mensagem, é que o povo armênio, eu aprendi que eles é um povo de muita dor, mas o que mais me emocionou é o amor. Eles têm uma história de muita dor, mas assim, o que mais é bacana é o amor entre eles, pelas pessoas, a alegria.
não ficou tão marcado para mim a dor como o amor. Então, parabéns, eu espero muito que o meu país reconheça e que vocês tenham de volta as suas terras, os benefícios e tudo que merecem. Se você quiser assistir na íntegra, o vídeo completo encontra-se no YouTube, no canal da FIG Unimesp. Vale a pena ir lá no canal deles, deixar o seu like, o seu comentário e prestigiar essa ação, para que mais ambientes acadêmicos venham também a dar notoriedade a essa causa, a causa armênia. Hoje, esse quadro fica por aqui, mas fique ligado que nos próximos programas tem mais. Vejo vocês, batiks a todos! E agora vocês vão me perguntar, mas Martinê, por que você disse que esse programa ia falar de atualidades? Porque este tema está muito recorrente. Na verdade, o genocídio armênio nunca terminou. Existe uma tentativa constante. Durante esses 108 anos, sempre houveram opressões, manifestações contra o genocídio e o negacionismo. Afinal de contas, dizer que ele nunca ocorreu é a maior prova de que muitas nações ainda não estão preparadas para cumprir com o seu papel de reparação. E é isso que a gente quer. Em 2020, houve uma grande guerra na República de Artsakh e um jornalista maravilhoso que só cobre guerras foi até lá ver o que estava acontecendo. Gabriel Shahin. Esta semana, ele está lançando um livro aqui em São Paulo que mostra fotos das últimas guerras que ele cobriu. Neste livro, existem grandes imagens do sofrimento da população de Artsakh. Nós estivemos presentes no lançamento do seu livro e ele vai dar o seu depoimento do que ele viu durante aqueles dias. Conexão Armênia, pasmem, estava presente na Guerra de Artsakh e fez a sua cobertura. O nosso repórter encontrou com Gabriel Shahin e depois eu vou mostrar para vocês como foi esse encontro. Bom, pessoal, hoje, como eu tinha prometido para vocês, a gente está aqui na Galeria Mário Cohen, nessa bonita exposição que o Gabriel Shahin vai fazer sobre o lançamento do livro dele, Desconstrução, falando de todas as guerras que ele já participou. E ele gentilmente concordou em ceder pra gente algumas palavrinhas, dividindo um pouquinho da sua experiência. Gabriel, conta pra nós por que você se aventura e vai pra esses lugares, tem toda essa coragem. O que faz você sair da sua casa, sair do seu sofá, do seu conforto, da sua vida, assim, tranquila pra viver tudo isso? Eu acho que a questão da cobertura de conflitos armados é muito mais mostrar o drama de pessoas que, por algum motivo, não conseguiram fugir ou estão nesse processo de fuga, que é no caso de Artsakh, em 2020, onde eu passei 2 meses fazendo a cobertura, quando o Azerbaijão começou as agressões e invadir o território armênio. E eu estive em Stepanakert, Martuni e várias outras localidades lá na região de Artsakh, cobrindo intensamente essa fuga dos civis e esse drama humano que é deixar suas casas nesse momento de invasão.
E você já tinha ouvido falar da Armênia? O que te motivou a ir para Artsakh para fazer essa cobertura? Assim, eu passei muito tempo no Iraque, é a minha segunda casa, então eu fico muito aqui, Iraque, e em Bagdá tem muitos armênios. E quando essa guerra explodiu, eu não pensei duas vezes em fazer aquela cobertura, como eu estava ali muito próximo. Ah, tá. Você já estava, então... Eu estava no Iraque, então eu decidi ir fazer a cobertura. Eu tinha feito contato com alguns conhecidos de lá, mas eu cheguei na Armênia sem conhecer absolutamente ninguém, assim, tipo, eu tinha feito contato por online, troca de mensagens, mas cheguei lá, tipo, foi um dos poucos conflitos que eu cheguei sem conhecer ninguém, não tinha nenhum tradutor para trabalhar comigo, e acabou que durante os 2 meses que eu estive, eu fiz uma cobertura muito poderosa lá do que estava acontecendo. Eu usei todo o meu background, toda a minha experiência em cobrir conflitos e concentrei de uma forma muito grande, como em poucos outros conflitos eu concentrei tanto minha força naquele momento. Eu acreditei muito na verdade dos armênios, na dor, no sofrimento, e eu trouxe isso muito para o meu trabalho. Você fez um documentário que viralizou praticamente na BBC. Como que você sentiu a força do perigo enquanto você estava lá? O que te assim, onde você se abrigava? Você tinha uma segurança mínima? Como foi? Conta um pouquinho para nós da sua experiência. Conforme o tempo foi passando e eu fui publicando, fui um dos primeiros a publicar assim maciçamente aquela situação direto dos frontes. Então eu recebi um apoio muito grande dos militares, quando eles perceberam, quando eles acreditaram e viram meu trabalho. Eles me ajudaram bastante, me dando acessos a determinadas localidades que ninguém ia, por conta do perigo iminente, como o fronte que eu fui de Martuni, que foi até uma foto que eu fiz com vários corpos. Que está no livro, né? Está no livro. Então, eu fiquei cobrindo dos hospitais durante a ocupação de Sushi. Eu estava no hospital muito próximo, na Stepanakert, cobrindo a chegada dos soldados que eram atingidos por mísseis, e poucos deles eram atingidos por balas, assim, era na sua maioria mísseis e estilhaço de grandes artefatos. Você sabe que nós tivemos pouquíssimos jornalistas que foram cobrir aqui, aliás, foi 1 ou 2, e os que foram contaram uma versão um pouco diferente do que era na realidade. E era muito importante para a gente mostrar que os tipos de armas que estavam sendo usadas eram realmente, inclusive, proibidas internacionalmente. A gente tinha uma pessoa do Conexão Armênia fazendo cobertura lá, e para ele era o mais importante, era mostrar o tipo de míssil, enfim, estava sendo usado fósforo branco. A primeira vez que eu vi de perto, eu tinha visto isso no Iêmen já, mas eu não tinha visto essa bomba explodindo, chegando no local que tinha acabado de acontecer uma explosão. Mas essa bomba de fragmentação, que é chamada cluster bomb, ela foi usada bastante pela... Explica um pouquinho para o pessoal como que funciona essa bomba. Ela cai e... Essa cluster, ela tem um cilindro, que dentro desse cilindro são dezenas de pequenas granadas, esse é um jeito mais leigo de se dizer, de pequenas granadas que ficam dentro desse cilindro. Então, quando ela é lançada no ar, ela abre, e essas granadas elas caem aleatoriamente naquela região, na região que ela está pré-determinada a atingir. Tem um alcance de quantos metros mais ou menos você acha? Por exemplo, se eu Depende, ali... não, assim, primeiro o torpedo que leva essa cluster, ele pode ser de diferentes tamanhos. Então eles podem percorrer 30 quilômetros, uau! 50 quilômetros, e o problema dessa bomba é que ela não tem uma localidade exata. Ela não é como um míssil, que ele é teleguiado, que ela tem o sistema de GPS funcionando. Ela cai... aleatoriamente. Se naquela região que eles querem atingir, ela pode cair numa casa ou num campo, e esses
esses fragmentos de granadas que ficam dentro dessa bomba, eles caem tipo 50 metros, 100 metros, 200, 300 metros. E o perigo dela é que algumas dessas granadas, elas não explodem de fato naquela hora. Elas ficam lá por algumas horas e elas vão explodindo de acordo com que o tempo vai passando. E quais foram os tipos de ferimento mais comuns que você viu nos soldados no hospital? A gente ouviu falar que alguns perderam o rim, porque conforme eles se abaixavam para se proteger, realmente perfurava aqui, enfim, não sei, porque aqui tudo a gente ficava imaginando o que acontecia. Eu dormia à noite, acordava de manhã, a primeira coisa eu olhava as notícias, via aquelas imagens cheias de estouros e ficava pensando, será que o nosso correspondente tá lá ou não tá? A gente tinha pouquíssima informação, porque também tinha que se abrigar, né? Fui para um fronte que nenhuma imprensa foi no tempo da guerra, que foi no de Marav Mountain, da montanha de Marav. Marav é um conjunto de montanhas. Então, a maioria desses soldados, eles vinham com ferimentos de estilhaços de foguetes ou mísseis, artilharia, muita artilharia. É mais ou menos o que acontece hoje na guerra da Ucrânia e da Rússia, mas de uma proporção um pouco menor, mas é mais ou menos como eles dizem lá, que é uma guerra de artilharias. E você parece que recentemente também esteve na guerra da Ucrânia. Conta um pouquinho para nós do que está acontecendo lá. Eu fiquei 3 meses cobrindo a guerra da Ucrânia, desde o início dessa última invasão. E é isso, é o drama de civis. Eu lembrei muito da questão de Artsakh também. É o drama de civis sendo atingidos por bombas enquanto eles estão em suas casas. E qual foi a sua impressão das pessoas que viviam em Artsakh? Eu fui muito bem recebido lá em Artsakh, assim, fiz amigos e foi incrível assim, ter feito essa cobertura. Naquele momento, assim, eu senti muita verdade das pessoas com que eu estava cobrindo e eles me ajudaram bastante. Pretendo voltar na Armênia, não para cobrir conflito, se Deus quiser. Mas agora está assim, bem provável que alguma coisa vai acontecer ali em Latim. Você viu que hoje eles fecharam, colocaram um posto de imigração e tem uma placa dizendo que você está entrando no território de Azerbaijão. Simplesmente englobiram mais quatro vilarejos e... Enfim. Espero que nada aconteça, assim, mas se por acaso acontecer, eu com certeza estarei lá. Dessa vez você vai levar a tradutora. Sim. Pessoal, quando ele estava lá em Artsakh, ele falou para o nosso correspondente que se ele voltasse para o Brasil, ele gostaria de comer uma comida armênia. Então fica o convite, a gente espera. Obrigado. Agora você está vou cobrar. São e salvo e a gente vai, tá bom? Laves. Uma simpatia e venham conhecer o livro, vai estar disponível para venda onde? Na Amazon futuramente, mas hoje às 9 horas ele inicia a pré-venda na editora Afluente.art. Nós vamos colocar aqui embaixo da descrição o link para você poder realizar a compra do livro. Tem fotos maravilhosas, fotos valiosíssimas, porque para a pessoa poder fazer isso, ela tem que estar lá, correndo perigo, que você, da sua casa, pode apreciar. 28 anos depois, os armênios viviam sua cultura largamente. Vocês vão vivenciar isso através deste vídeo, com a música que este pequeno rapaz canta, ilustrando a poesia de Baruir Sevak. Acompanhem comigo. Շամ բերանում ուզեցին մեկ հայ թողնել եւ այն էլ թանկարանում կարունա ծունարել. Mas, com tudo isso, lógico que existiu uma grande influência na forma da gente viver. Toda a diáspora hoje vive como vive porque tudo aquilo aconteceu. A forma como nós nos vestimos, a forma como nós pensamos, a forma como nós comemos. E a Marcela Susmeian vai mostrar para vocês quais foram os impactos do genocídio na gastronomia armênia. Olha só.
Oi! Hoje o programa é referente ao genocídio armênio e eu resolvi trazer uma reflexão sobre o acontecimento mais triste da história do nosso povo. O genocídio armênio levou à perda de vidas, mas também levou à perda de tradições e conhecimentos culinários, um lado que acabamos não enxergando tão explicitamente. Quando pessoas são brutalmente mortas ou expulsas de suas terras, seus costumes, práticas e tradições alimentares são interrompidos e até mesmo perdidos. A gastronomia é considerada um patrimônio cultural imaterial, pois é transmitida de geração em geração e está intrinsecamente ligada à identidade e à memória de um povo. É, sem dúvida, um reflexo da história, dos costumes, dos valores e da identidade de uma comunidade. Quando um grupo étnico é expulso de suas terras, fica mais difícil para eles continuarem a cultivar e preparar seus alimentos tradicionais, já que afeta a disponibilidade de certos ingredientes, bem como a maneira como eles são preparados, levando a mudanças na sua dieta e culinária. Além disso, o genocídio levou à morte de milhões de armênios, muitos dos quais eram guardiões da cultura e dos saberes da comunidade, o que impactou significativamente na transmissão de tradições. E é claro, as dificuldades econômicas e sociais enfrentadas pelos armênios após o genocídio prejudicaram também a preservação das tradições culinárias. Em contraponto a todos esses obstáculos, foi a própria gastronomia que desempenhou e continua desempenhando um papel essencial na preservação da identidade do povo armênio após o genocídio. A culinária armênia é uma das mais antigas do mundo e é rica em sabores, aromas e técnicas culinárias, e é uma das formas mais belas e carinhosas de conexão com a cultura e a história do nosso povo. A comida armênia ajuda a manter nossas tradições e cultura vivas em todo o mundo, além de trazer o senso de comunidade para nós, já que a comida é frequentemente compartilhada com amigos e familiares em grandes festas e celebrações, como casamentos e feriados religiosos. Nós armênios somos muito resilientes, carregando para diferentes partes do mundo a culinária armênia, nos adaptando aos novos ambientes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a comida armênia se misturou com a culinária americana para criar pratos como lahmacun pizza, a pizza com carne moída temperada. Além disso, a diáspora armênia também criou um mercado para a comida armênia em todo o mundo, com restaurantes armênios sendo estabelecidos em muitos países. Esses restaurantes ajudam a disseminar a culinária armênia, oferecendo aos clientes a oportunidade de experimentar pratos autênticos, como o basturmak, a carne seca condimentada, e o mantã, a massa recheada com carne. Hoje, a gastronomia armênia apresenta nestes novos locais um primeiro contato com a nossa cultura. Mostra a beleza do nosso povo e a força que, mesmo à distância, estamos conectados com a nossa origem. Leva a cada um de seus clientes, sendo armênios ou não, um pouquinho mais perto da Armênia. Resta-nos lembrar com muito respeito e honrar com muito carinho aqueles que perderam suas vidas e manter viva a memória dos nossos costumes e tradições gastronômicas. E eu estou aqui pessoalmente para agradecer a todos aqueles que, mesmo diante de todas as adversidades, estão apresentando a Armênia para o mundo. Um grande beijo. Tchau! Este programa é patrocinado pelas Esfirras Dosa, uma das primeiras opções quando o assunto é ter culinária armênia ancestral no conforto de sua casa. O que começou em 1956 com uma loja de esfirras e quibes para viagem de filhos de imigrantes armênios, ganhou fama e notoriedade por sua famosa esfirra em toda São Paulo. E o que antes era uma pequena lojinha se tornou um belo restaurante. O restaurante Esfirras Dosa está com suas unidades em Presidente Altino, Alphaville, Vila São Francisco e Vila Madalena. Com sua crescente e merecida demanda, em 2007, a Dosa inaugurou sua fábrica de esfirras congeladas, distribuindo seus produtos por diversos supermercados do estado de São Paulo e por boa parte do Brasil. É o único lugar que você vai achar esfirras aquecidas, idênticas às feitas na hora. Compre Esfirras Dosa! Agora eu vou dizer para vocês que é possível ver e vivenciar e sentir todos esses cheiros e aromas da Armênia se você embarcar comigo numa viagem que faremos em agosto, levando um grupo exclusivo de São Paulo para a Armênia.
Durante essa viagem, a gente vai conhecer os lugares mais históricos e que você sempre viu falar nos livros, e para você, brasileiro turista, que nunca ouviu falar, mas tem vontade de conhecer, não tem a coragem de ir sem alguém que fale o seu idioma, essa é a melhor oportunidade para você. A gente vai conhecer o poço onde jogaram São Gregório Iluminador. Por mais de 13 anos ele ficou vivo lá. E esse poço fica em frente ao Monte Ararat. É o lugar mais próximo que a gente pode chegar do Ararat e tirar fotos maravilhosas de porta-retrato. Além disso, a gente vai visitar a primeira catedral do mundo, Etchmiadzin, feita em 305 d.C. Lá você pode ter a sua bênção celestial, com certeza, porque foi apontada por um anjo dizendo em sonho onde deveria ser construída essa primeira catedral. Além disso, a gente vai comer comidas deliciosas e será um tour gastronômico, um tour de vinícolas, e a gente vai experimentar o conhaque armênio famosíssimo Ararat. Você vai poder passar um dia no Lago Sevan, se banhando naquelas águas e sentindo o gostinho da água da Armênia. Além disso, posso garantir para você que você só poderá conhecer a Armênia desse jeito com quem realmente conhece e sabe o que faz. Vamos comigo para a Armênia. Mais um programa chegou ao fim. Vou deixar vocês com essa linda imagem desse grupo de jovens que foram dançar na Praça Taksim, em Istambul, que foi a praça onde em 1915 20 intelectuais armênios foram enforcados. E esses jovens, que são de um grupo de dança famosíssimo na Armênia, o Karim Ensemble, foram lá juntos e dançaram e fizeram uma declaração que vai arrepiar vocês. Se você gostou desse programa, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam saber dessa história de verdade. Esperamos você daqui 15 dias aqui no Conexão Armênia. Ksher Pari. Dia 24 de abril, na Praça Taksim, em Istambul. Nesta mesma praça, em 1915, 20 armênios intelectuais foram enforcados. Ousamos dançar nossas danças tradicionais, Koçari e Yarkuşta, nesta mesma praça, mostrando ao governo turco que ele falhou em seu plano de destruir a Armênia. Nós existimos e retornaremos ao nosso país. Não retornaremos como turistas. Viremos com nossa cultura, nossa luta justa e nosso sangue para rebatizar a nossa pátria.